Olá, pessoal. Passando aqui para informar que estaremos realizando uma série de entrevistas com profissionais da área da segurança pública da região sudoeste do Paraná, passando pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal, pelo Ministério Público. O objetivo dos vídeos será expor, possibilitar um acesso aos membros do canal e aos interessados, de modo geral, nos temas relacionados à segurança pública. Tendo em vista que temos uma trajetória, de trabalhos relacionados a esse campo social, a segurança pública, já há algum tempo, desde a da realização do doutorado, e mais antes disso, inclusive do ponto de vista empírico, trabalhando como policial no Rio Grande do Sul, vinha acumulando então uma experiência e um trato com a temática da segurança pública já de alguns anos. Então a ideia é fazermos alguns vídeos, vamos começar na semana que vem, a priori no dia 2 de julho, às 7h30 da noite, vamos transmitir ao vivo. Uma conversa então com o Tenente Coronel Pitts, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar aqui da região sudoeste do Paraná. Esperamos que com isso a gente possa atender alguns pedidos, inclusive que foram feitos aqui para nós, no sentido então de estarmos trazendo aí questões relacionadas a esse tema, que é um tema candente, um tema importante, o tema da segurança pública. Eu sempre digo que o tema da segurança pública é um tema que envolve toda a complexidade da composição social, porque ele envolve desde questões econômicas, implica, ou está implicado, digamos assim, no seu cotidiano por questões econômicas, por questões políticas, por questões da cultura. Então é um fenômeno que parece absorver, de forma abrangente, as várias instâncias que compõem a sociabilidade humana. E num país como o Brasil, considerado historicamente um país violento, um país que tem apresentado índices, por vezes considerados alarmantes do ponto de vista da violência e da própria criminalidade, passando também por uma discussão já antiga sobre o próprio papel das polícias na sociedade, notadamente a partir da transformação ou da mudança do regime ditatorial brasileiro, que começou na década de 60 do século XX e terminou na década de 80. A passagem deste modelo social autoritário, em que as polícias inclusive assumiram um papel enquanto defensoras do Estado e não da população necessariamente, a passagem deste modelo, deste momento, para o modelo de redemocratização política a partir da década de 80 do século XX, que me parece sintomático, então, esteve espelhado nesse processo de democratização na produção da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que amplia direitos, ou traz, pelo menos do ponto de vista jurídico, todo um arcabouço de direitos, que grosso modo a gente pode chamar de direitos humanos, que passam a partir de então, discutir de forma muito presente, a partir de ONGs, das universidades, enfim, de movimentos sociais da população, em grande medida que começa a solicitar então a ampliação desses direitos. Uma das questões, um dos resultados, vamos dizer assim, deste movimento todo é o fato de que dentro das polícias, das corporações policiais, começa a chegar toda uma pressão, social, no sentido de que o modelo de polícia até então desencadeado, ao menos naqueles 20 e poucos anos de implantação da ditadura militar, este modelo de atuação policial precisava ser radicalmente mudado. Ou seja, nós precisávamos passar a discutir e a ter, do ponto de vista das instituições policiais cidadãos, ou policiais profissionais públicos, agentes públicos, que estivessem mais preparados, e aí passamos a discutir a questão da educação, da formação policial. Policiais mais preparados, agentes públicos mais preparados para lidar com as demandas sociais, que não necessariamente são aquelas que se encontram do ponto de vista do controle da criminalidade, necessariamente, E aí a própria importância da polícia militar, como aquela polícia ostensiva, aquela que atende a população no cotidiano, entra em contato com a população no cotidiano. A gente costuma dizer muitas vezes, o primeiro braço do Estado que entra em contato com a população, principalmente a população menos
privilegiada do ponto de vista socioeconômico, né? Às vezes as parcelas da população mais fragilizadas são aquelas que por vezes são atendidas pela polícia. E, dependendo da forma com que os agentes policiais atendem a população, eles podem passar uma imagem positiva do próprio Estado e da sociedade, da democracia, como podem passar uma mensagem negativa desse Estado e do tipo de sociabilidade que estaríamos vivendo nessa democracia que, por vezes, pode ser vista como uma democracia em construção, ainda frágil, atravessada por forças e atitudes que não condizentes, muitas vezes, com aquilo que se espera de um processo democrático civilizatório. Então, a polícia é, em grande medida, eu sempre digo, né, que a polícia, em grande medida, é o modelo de democracia, representa o modelo de democracia que temos em um determinado país, o estágio de democracia, de amadurecimento democrático que temos em um determinado país. Por isso eles atuam, os policiais, como agentes pedagógicos, digamos assim, da democracia, né? Da institucionalização dos direitos, do atendimento dos anseios populacionais que um país consegue ou não oferecer. Certo? Então, o tema da segurança pública, que envolve necessariamente a própria questão do Estado, né? O Estado democrático de direito, com seu monopólio da força física, que é uma das características do Estado moderno, né? Trazer para si o monopólio da coerção física legítima, como já disse o sociólogo alemão Max Weber, né? Como uma das suas características, você toma para si, por parte do Estado, essa questão da capacidade de se utilizar da força, se necessário for, internamente dentro do país, para regular as relações sociais, para manter a ordem e a segurança social. Então, geralmente, quem faz isso em nome do Estado, se necessário for, né, se utilizar da força para preservar as relações sociais, é a polícia. Então, a polícia é dotada de um poder muito significativo, que ninguém mais tem nas sociedades contemporâneas, né? Porque se algum grupo quiser nas sociedades contemporâneas se utilizar da força para resolver suas questões, elas atuarão enquanto milícias, inclusive atuando do ponto de vista da ilegalidade, né? Se utilizando da força para preservar interesses de grupos específicos próprios, o que do ponto de vista de uma democracia é impensável, porque aqui as lutas simbólicas e entre grupos, inclusive, que existem, né? Elas devem ser encampadas, desencadeadas do ponto de vista, antes de tudo, jurídico e social, né? E não do ponto de vista físico, militar, né? Então, quem tem a possibilidade de se utilizar dessa força, se necessário for, para regular as relações, é o Estado. E quem faz isso em nome do Estado? As polícias. E as polícias militares, no caso brasileiro, né, que temos as polícias militares, são as polícias ostensivas, temos a polícia civil, que é a polícia investigativa, aqui para citar dois tipos de polícia que temos, né, ligados aos estados, né. A polícia militar é aquela, então, que ficou responsável pelo processo de regulação das relações sociais, né? Por isso a questão da ostensividade do seu papel. Então vamos fazer uma série de documentos, de vídeos em que estaremos entrevistando, conversando com profissionais que estão à frente dessas instituições, para a gente poder trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o funcionamento dessas instituições, diante de que mudanças essas instituições nos últimos anos têm se colocado, né, avanços ou retrocessos, do ponto de vista da sua infraestrutura, do ponto de vista daquela educação, da formação dada aos policiais, no caso aqui da Polícia Militar, nesse primeiro momento, tanto os oficiais, que são aqueles que são formados para o mando, né, para o comando da instituição, quanto para os praças, aqueles que são formados para trabalhar no dia a dia, atender a população no seu cotidiano. Discutir também os avanços ou não do ponto de vista, as mudanças do ponto de vista cultural, institucional, ou seja, a visão que a própria polícia vai adotando com o passar do tempo a respeito de si mesma e da própria população. Enfim, uma série de temas que pretendemos trazer para vocês. Esperamos, então, contribuir para que a gente possa aprofundar um pouco mais uma discussão sobre essa temática fundamental. Ok? Um abraço a todos.